Ouro vermelho para seus olhos, o que ninguém te contou sobre o urucum. Você chegou porque seus olhos pedem socorro no fim da tarde. A visão embaça, a luz incomoda, e as letras parecem dançar no papel e na tela. Existe um medo silencioso que acompanha esses sinais. Perder a autonomia, depender de terceiros, deixar de ler o que se ama e abandonar caminhadas por insegurança. Hoje eu vou direto ao ponto. Neste capítulo você vai descobrir todos os 5, 6 e 7 benefícios do urucum para olhos maduros, o passo a passo correto para preparar e consumir no dia a dia, e 3 maneiras simples de potencializar os resultados. Fique até o fim, porque o benefício número 7 é o menos comentado e costuma surpreender quem pratica com regularidade. Antes de entrar no como fazer, visualize uma cena comum. Final de tarde. Você tenta concluir uma tarefa, mas a ardência aumenta, o foco se perde e a paciência se esgota. A tentação é empurrar mais café, pingar alguma gota qualquer e insistir teimosamente. É aqui que mora o perigo. A alimentação, quando ignora nutrientes-chave, rouba nitidez pouco a pouco, dia após dia. E quase ninguém fala disso com clareza. Ao longo de muitos anos, atendi pessoas que buscavam apenas conforto para continuar vivendo bem. Muitos diziam que o pior não era a dor, e sim a sensação de que a própria independência estava escapando pelas mãos. Foi repetindo essa história que eu aprendi uma verdade simples. Pequenos ajustes diários, feitos da forma certa, valem mais do que promessas grandiosas. O urucum é um tempero antigo, presente em feiras e mercados, que muita gente reduz à cor bonita do prato. Só que ele guarda um segredo precioso. Os seus carotenoides funcionam como óculos de sol internos, ajudando a defender estruturas sensíveis dos olhos contra o desgaste cotidiano. A ciência dá nomes compridos, porém a ideia essencial é simples. Quando você oferece esses compostos com a companhia certa, o corpo absorve melhor e responde com mais conforto visual. Isto não substitui acompanhamento individual, mas abre uma avenida para quem deseja fortalecer a visão pela cozinha do dia a dia, com escolhas que cabem no bolso e no tempo de quem cuida da família. Talvez você se pergunte se é difícil colocar em prática. A resposta é não. Você vai aprender uma rotina enxuta, com medidas claras e sem desperdício. Vai entender por que a gordura boa é a chave que abre a porta desses nutrientes. Vai ver que ajustar o horário das refeições ajuda muito. Que vai conhecer combinações que multiplicam o efeito do prato sem gastar além do necessário. O objetivo é que qualquer pessoa, mesmo com pouco tempo, consiga aplicar e perceber sinais iniciais de melhora quando pratica com regularidade. Também é necessário falar de equívocos comuns. Muita gente espera soluções milagrosas em frascos. Eu respeito quem segue esse caminho com orientação, porém a cozinha diária entrega resultados poderosos quando usada com intenção. O urucum no lugar certo e na dose certa, somado a escolhas simples, vira uma alavanca. Quando você percebe sinais como menor ardor e maior nitidez ao entardecer, a motivação cresce. O caminho se reforça e a disciplina deixa de ser peso para se tornar cuidado consigo mesmo. Para manter clareza, aqui vai a promessa do que vem a seguir. Primeiro, eu apresento 7 benefícios práticos do urucum para a visão madura, começando pelos efeitos percebidos nos primeiros dias e chegando ao benefício número 7, que quase ninguém valoriza e que faz diferença no espelho e no conforto do olhar. Segundo, eu ensino como tomar da maneira correta, com quantidades, preparo e horários ideais, para que você não desperdice nada e para que o hábito caiba na sua rotina. Terceiro, eu mostro 3 formas de potencializar os resultados, com ingredientes parceiros e com hábitos simples que preservam a superfície ocular ao longo do dia. Tudo isso com linguagem direta, sem tecnicismo e com foco em retenção do começo ao fim. Este conteúdo é educativo. Cada organismo responde de um jeito. Por isso, mudanças maiores devem ser conversadas com o seu profissional de saúde, especialmente se você usa medicamentos de uso contínuo.
O que eu proponho é um ponto de partida sólido, testado na vida real e acessível para quem cozinha para si e para a família. Cuidar dos olhos não é luxo, é base de autonomia, dignidade e alegria em tarefas simples, como ler, bordar, cozinhar e caminhar com segurança. Agora eu quero ouvir você. Qual é o sintoma que mais incomoda hoje? Ardor, secura, sensibilidade à luz ou dificuldade de foco ao entardecer? Escreva nos comentários e diga há quanto tempo isso acontece. A sua experiência orienta os próximos capítulos, porque este canal existe para construir soluções práticas ao seu lado. Diga também de qual cidade você está falando. A comunidade aprende quando compartilha, e a sua vivência pode ser a resposta que outra pessoa esperava. Seguimos juntos. Na sequência, vamos à raiz do problema que desgasta a qualidade de vida depois dos 50. Você vai entender por que o cansaço visual piora com o tempo, qual é o papel de uma alimentação pobre em carotenoides e por que a gordura adequada muda o jogo. Eu vou ligar os pontos com clareza para que você reconheça a origem da sua dor e veja como começar a virar a chave a partir de hoje. Cansaço visual, ardor e visão embaçada. Por que isso piora depois dos 50? Problema, causa e ciência simples. Quando os anos avançam, os olhos passam mais tempo diante de luz intensa, telas brilhantes e ambientes com ar seco. A superfície ocular perde parte da lubrificação natural. As pálpebras piscam com menor eficiência e a lente interna trabalha sem descanso. No fim do dia surge o pacote conhecido: ardor, sensação de areia, visão que perde nitidez e necessidade de apertar os olhos para focar. Isto não é fraqueza. É a resposta de um sistema sensível que pede matéria-prima para se proteger e recuperar. Parte do desconforto nasce à mesa. Refeições pobres em alimentos de cor viva, com poucas folhas verdes e quase nenhuma gordura boa, deixam o organismo sem materiais que reforçam as defesas do olho. O corpo adapta o que pode, porém precisa de tijolos e de cimento. Os tijolos são os carotenoides, compostos que o organismo não fabrica e que precisam vir da comida. O cimento é a gordura boa, que carrega esses compostos como um carro que leva trabalhadores até a obra. Sem tijolo e sem carro, a construção não avança e a estrutura fica frágil. Há o desgaste acumulado pela luz ao longo de décadas. A luz permite enxergar, mas também gera um estresse que precisa ser neutralizado constantemente. Quando os estoques de compostos protetores estão baixos, uma tarde de computador ou um passeio sob sol forte cobram um preço maior. Isto explica por que tantas pessoas relatam piora ao entardecer, quando a reserva do dia atinge o limite e a hidratação costuma ter sido negligenciada. O ritmo da piscada participa deste quadro. Com a idade e com o uso contínuo de telas, o número de piscadas por minuto diminui. Piscar espalha a lágrima, mantém a superfície lisa e remove pequenas partículas. Se a piscada desacelera, a lágrima evapora mais rápido e a superfície fica irregular. O cérebro lê esta irregularidade como visão embaçada e o esforço para ajustar o foco aumenta a sensação de cansaço. Pequenas pausas durante atividades visuais prolongadas, mesmo que de 1 minuto, quebram o ciclo de tensão e aliviam a superfície ocular. É aqui que o urucum ganha relevância prática. Seu pigmento natural entrega carotenoides, que participam de camadas protetoras da visão. Não é solução instantânea. É reforço diário que, somado, muda a experiência do fim da tarde. Quando o prato traz uma fonte de gordura boa junto do urucum, a absorção melhora. O organismo aproveita melhor o recurso, o que entra chega ao destino e os sinais incômodos tendem a reduzir com prática consistente. As escolhas ao redor do urucum também contam. Uma salada sem gordura boa oferece vitaminas e fibras, mas aproveita de forma limitada os carotenoides do próprio prato. Por outro lado, uma salada com fio de azeite de oliva ou com abacate cria ambiente ideal para que os compostos cheguem onde são necessários. Em preparos quentes, colocar o urucum na etapa final
preserva melhor o que interessa. Ao montar sopas e caldos, terminar com o fio de gordura no prato e não na panela fervendo, evita desperdício. A hidratação conversa com tudo isto. A lágrima precisa de água e também conta com uma camada oleosa para não evaporar. Se o dia passa sem copos de água distribuídos, o olho sente. Se o prato entrega pigmentos certos, porém não há cuidado com a água, o resultado fica aquém do esperado. É como tentar polir uma lente sem a solução adequada. Manter um ritmo simples de goles ao longo do dia sustenta o conforto que a alimentação pretende construir. Fatores ambientais completam o quadro. Ventilador direto no rosto, ar-condicionado forte por muitas horas e poeira de ruas movimentadas aumentam a evaporação da lágrima e irritam a superfície ocular. Na prática, vale ajustar a posição da mesa, afastar o fluxo de ar da linha dos olhos e criar micropausas para piscar e olhar longe. Pequenos ajustes somados a uma cozinha inteligente rendem mais do que medidas isoladas. O medo de perder a autonomia nasce cedo e é legítimo. A boa notícia é que o caminho do cuidado não exige complicações. Ele começa com atenção aos sinais do corpo, continua com escolhas previsíveis e termina com a serenidade de quem enxerga com menos esforço. Colocar cor no prato, priorizar gorduras boas e organizar o dia para respeitar pausas não é luxo. É estratégia de proteção que cabe em qualquer rotina, inclusive na rotina de quem cuida da família e trabalha muito. Quando os sintomas diminuem, muitas pessoas notam não apenas conforto, mas também paciência maior para ler, cozinhar, conversar e caminhar. O humor melhora porque a ardência dá lugar a um olhar mais leve. O descanso noturno tende a render mais quando o esforço visual do dia é menor. O corpo inteiro agradece quando os olhos funcionam sem atrito. A consistência vence. A repetição de bons gestos, aplicada com simplicidade, constrói resultados somados no tempo. 7 razões para o urucum valer ouro para seus olhos. Benefícios 1 a 7 revelados. Benefício número 1. Apoio aos pigmentos protetores que resguardam a visão diante da luz do dia. A visão depende de uma camada de proteção que filtra parte do excesso de brilho e do estresse provocado pela luminosidade. Os carotenoides do urucum contribuem para essa defesa cotidiana, como um filtro delicado que suaviza o impacto do ambiente sobre estruturas sensíveis. Quando essa reserva está abastecida, a adaptação do olhar entre claro e escuro tende a acontecer com menos esforço, e a resistência ao desconforto provocado por claridade intensa melhora. Na prática, isto se traduz em menos necessidade de semicerrar os olhos em ambientes iluminados e em uma sensação geral de conforto que se percebe especialmente ao atravessar ruas ensolaradas ou ao caminhar em calçadas refletindo o brilho da tarde. O ganho é discreto e constante, o tipo de benefício que o corpo reconhece ao longo de semanas e que fortalece a confiança de quem deseja manter a autonomia. Benefício número 2. Conforto prolongado, diante de telas e páginas impressas. A vida moderna pede foco por longos períodos e a superfície ocular paga a conta quando a piscada diminui e a lágrima evapora mais rápido. Ao oferecer compostos que participam da manutenção das camadas, que protegem e nutrem o olho, o urucum ajuda a sustentar o conforto em sessões de leitura e de uso de computador. Não é um passe de mágica, é um reforço que trabalha em segundo plano para que o cansaço demore mais a chegar. Muitos relatam ao final do dia uma diferença sutil, aquele momento em que antes surgia a ardência e agora chega um sinal mais leve, permitindo terminar uma tarefa com calma. Este benefício também apoia atividades queridas, como costurar, bordar, estudar uma receita ou acompanhar mensagens da família com menos irritação ocular. Benefício número 3. Defesa antioxidante contra o desgaste diário. A luz que nos permite enxergar também produz subprodutos que precisam ser neutralizados. O corpo veio preparado para esse equilíbrio, porém, a idade,
A exposição acumulada e a alimentação pobre em pigmentos de cor viva reduzem a eficiência do sistema. Os carotenoides do urucum somam forças aos mecanismos naturais que combatem o desgaste, reduzindo a sensação de que os olhos ficam sobrecarregados a cada fim de tarde. Imagine uma oficina que precisa polir lentes todos os dias. Sem material adequado, o polimento fica áspero e a lente perde qualidade. Com a reposição diária dos compostos certos, o polimento volta a ser suave e previsível. Isto preserva a nitidez do conjunto com o passar do tempo e favorece um dia a dia em que o olhar trabalha sem atritos desnecessários. Benefício número 4. Contribuição para a sensação de menor secura ocular quando a hidratação está em dia. A secura não depende apenas da água que bebemos, mas também da qualidade da película que recobre o olho e evita evaporação rápida. Ao nutrir essa superfície com nutrientes adequados, o organismo encontra um cenário mais favorável para manter a lágrima estável. Quem bebe água de forma consistente percebe com maior facilidade este benefício, porque a base líquida está disponível para que a película funcione bem. O resultado percebido é uma tarde com menos vontade de esfregar os olhos, menos necessidade de interromper uma leitura por causa de ardor e uma resistência maior ao ar seco de ambientes fechados. É um detalhe que muda a experiência de tarefas simples, como dirigir até a feira ou revisar um documento em casa. Benefício número 5. Apoio ao foco visual no entardecer, período crítico para quem relata perda de nitidez. A transição do dia para a noite costuma revelar limites do sistema visual, que chega cansado e com reservas esvaziadas. Nesta hora, reforços acumulados fazem diferença. O urucum, integrado ao prato com regularidade, ajuda a suavizar essa queda, como se alongasse a capacidade de manter a nitidez por mais tempo antes que surja o embaçamento. Para quem gosta de caminhar ao final da tarde, isto representa maior segurança ao observar degraus, buracos e mudanças de piso. Para quem dirige em horários próximos ao pôr do sol, significa maior conforto diante do contraluz que tantas vezes incomoda. Não se trata de prometer o impossível, e sim de somar pequenas margens de segurança que, juntas, entregam serenidade. Benefício número 6. Sinergia com folhas verdes escuras, ricas em luteína e zeaxantina, que cuidam de regiões nobres do olho. O urucum não trabalha sozinho. Quando encontra no prato companheiros de cor verde intensa, o conjunto fornece um leque mais amplo de pigmentos que se distribuem por estruturas complementares da visão. Esta cooperação fortalece o cuidado com a região central, responsável por detalhes e cores, e também apoia a periferia, que orienta nossos passos e nossa noção de espaço. Pessoas que experimentam essa aliança culinária relatam que o conforto visual fica mais estável durante a semana, como se a casa interna estivesse sendo varrida e arejada com regularidade. A força desse benefício aparece na consistência, na cadência de um prato que repete boas escolhas até que elas se tornem parte do estilo de vida. Benefício número 7. Aparência mais viva da pele ao redor dos olhos, dentro de uma rotina consistente. A região periocular denuncia cansaço, noites mal dormidas e dias de descuido com a alimentação. Quando os pigmentos protetores entram em cena, somados a hábitos sensatos, a pele do entorno tende a refletir este cuidado. Não é cosmética milagrosa, é a linguagem do corpo respondendo à boa nutrição. Pequenos sinais de vitalidade surgem, como aquele brilho discreto que volta ao olhar, ou a percepção de que as pálpebras amanhecem menos pesadas. Este efeito costuma ser subestimado, porém impacta a autoestima e disposição. Olhar-se no espelho e reconhecer sinais de vigor é combustível para continuar praticando o que faz bem. A rotina ganha sustentação emocional quando o espelho confirma que a direção está correta. Essas 7 razões se entrelaçam e formam um tecido de proteção e conforto para quem deseja atravessar os dias com um olhar firme e sereno. Vale destacar um ponto essencial:
para que o conjunto funcione com eficiência. O efeito não depende apenas da presença do pigmento no armário, e sim da repetição inteligente no prato, com atenção a combinações que favorecem a absorção e a chegada ao destino. Quando o hábito se consolida, os benefícios deixam de ser pontos isolados e passam a construir uma linha contínua, perceptível tanto na rotina de trabalho quanto nos momentos de lazer. A percepção de ganho costuma seguir uma ordem silenciosa. Primeiro se nota um incômodo que diminui, como a vontade de coçar os olhos no meio da tarde. Depois vem uma disposição maior para concluir tarefas visualmente exigentes sem interrupções frequentes. Em seguida aparece um entardecer mais amigável, com menos esforço para enxergar detalhes em ambientes com luz mista. Por fim, a confiança cresce. A pessoa volta a aceitar convites, retoma atividades que havia abandonado por insegurança e sente que pode planejar passeios com menos medo de tropeços. Quando a visão trabalha ao seu favor, o mundo se abre. Há também o impacto na relação com a leitura, uma das perdas que mais doem quando o desconforto visual avança. Manter uma rotina que privilegia pigmentos protetores ajuda a sustentar a clareza necessária para ler com prazer, acompanhar notícias, seguir instruções de receitas ou estudar algo novo. A mente agradece porque a leitura frequente alimenta memória e raciocínio. O cuidado com os olhos, portanto, reverbera além da visão. Ele conversa com a autonomia intelectual, com a capacidade de decidir, de aprender e de se comunicar com precisão com filhos e netos. No convívio familiar, o olhar presente e confortável aproxima pessoas. Enxergar com menos esforço favorece conversas mais longas na mesa, jogos de tabuleiro com os netos, organização de fotos antigas, pequenos reparos domésticos, tudo aquilo que depende de foco visual e paciência. Quando os olhos não pedem trégua a cada hora, o humor melhora, e com ele melhoram as relações. Pequenas vitórias de conforto constroem laços, e laços constroem apoio para seguir firme nos próximos passos do cuidado. É importante reconhecer que cada organismo tem seu tempo. Alguns percebem sinais iniciais mais cedo, outros avançam em ritmo moderado. O que une as histórias bem-sucedidas é a constância. O urucum entra como uma peça de um quebra-cabeça que inclui comida de verdade, hidratação frequente, pausas visuais breves e sono respeitado. O conjunto faz a diferença. Quando um dia escapa à rotina, não há motivo para desistir. Retomar no dia seguinte é suficiente para que a linha de progresso permaneça apontada na direção certa. Ao somar as 7 razões, fica claro que o valor do urucum não está apenas na cor que ele empresta aos pratos, e sim no serviço silencioso que presta ao longo das semanas. Ele sustenta estruturas, reduz atritos, amplia margens de segurança e devolve confiança a quem quer continuar ativo, produtivo e presente. O resultado não depende de heroísmos, apenas de gestos repetidos com inteligência. Quem segue este caminho descobre que a visão deixa de ser uma fonte de preocupação constante e volta a ser uma aliada fiel para cada capítulo da vida. Como tomar do jeito certo, sem desperdiçar nada. Preparo, quantidades e horários ideais. A partir de agora, o cuidado sai da teoria e entra no prato. O urucum funciona melhor quando encontra um caminho simples na rotina e quando respeita a parceria com a gordura boa que conduz seus pigmentos. Para começar, escolha uma forma pura de urucum, sem misturas com amidos e corantes. O pó fino de coloral de urucum e as sementes inteiras cumprem o mesmo papel quando bem usados. Abra o pote e sinta o aroma levemente terroso. A cor viva indica frescor. Guarde em frasco fechado, longe de luz e calor, para que o brilho e o sabor permaneçam. A dose prática para a maioria das pessoas começa pequena e constante. Meia colher de chá ao dia é suficiente para inserir o hábito sem sobrecarregar o paladar. Quem já tem costume com temperos pode avançar para uma colher de chá,
sempre observando o conforto digestivo e preferências da família. Não há vantagem em exagero. O corpo responde melhor a um fio contínuo do que a jatos ocasionais. Distribuir o uso durante a semana, em 5 ou 6 dias, rende mais do que concentrar tudo em um único momento. A primeira aplicação é o azeite aromatizado. Aqueça levemente uma xícara de azeite de oliva em fogo baixo, desligue antes de borbulhar, adicione uma colher de chá de sementes de urucum, mexa e deixe repousar por 30 a 60 minutos. Coe e transfira para frasco de vidro escuro. Este azeite leva os pigmentos até a salada, aos legumes cozidos no vapor e ao arroz já pronto no prato. Um fio generoso sobre folhas verdes, tomate e pepino cria o ambiente ideal para a absorção. O azeite entra frio, preserva seus componentes e carrega o urucum sem perdas. A segunda aplicação é o tempero de finalização. Com o pó fino, polvilhe meia colher de chá sobre sopas e caldos já servidos, complete com um fio de azeite de oliva e mexa apenas o suficiente para incorporar. Em refogados, adicione o urucum nos instantes finais, com o fogo desligado, e corrija o sal depois. O objetivo é colorir e perfumar sem expor o tempero a calor alto e prolongado. Quando a receita pedir gordura para saltear, prefira óleos que toleram temperaturas maiores para a etapa do refogado e reserve o azeite e o urucum para concluir o prato no prato. A terceira aplicação é a mistura pronta de mesa. Em um pote pequeno, combine 2 colheres de chá de coloral de urucum com 1 colher de chá de páprica doce e uma pitada discreta de pimenta do reino moída na hora. Use esta mistura como espelho de cor e de sabor, sempre acompanhada de gordura boa. Um frango assado ganha vida quando recebe o pó na superfície já dourada e um toque final de azeite. Legumes assados respondem com aroma e visual quando recebem a mistura nos minutos derradeiros, com o forno desligado e uma colher pequena de azeite espalhada com pincel. O horário ideal favorece o almoço e o jantar, momentos em que a presença de gordura boa é mais fácil de organizar no prato. Refeições principais costumam receber saladas, grãos e proteínas que acolhem a finalização com azeite aromatizado. Isto não impede experiências no café da manhã, mas salienta o papel das refeições salgadas para o aproveitamento pleno dos pigmentos. Para quem trabalha fora, vale preparar uma pequena garrafinha com o azeite de urucum e deixar na bolsa térmica. Assim, mesmo em restaurantes por quilo, basta acionar um fio sobre as folhas e sobre o prato quente para cumprir a rotina. A hidratação acompanha o processo, sem entrar em conflito com a digestão. Um copo de água antes da refeição prepara o terreno. Pequenos goles ao longo do dia sustentam a película que recobre os olhos. O uso do urucum não dispensa esta base. Da mesma forma, pausas breves para piscar e olhar para longe durante leituras ou computador preservam a superfície ocular e permitem que os pigmentos façam seu trabalho com menos atrito. Erros comuns merecem atenção. Aquecer o azeite de oliva até soltar fumaça destrói o que interessa e diminui o aproveitamento dos pigmentos. Usar o urucum sem qualquer gordura limita a absorção e entrega pouco resultado. Comprar misturas baratas, chamadas de coloral, que trazem amido e corantes artificiais, confunde o paladar e empobrece a proposta. Compensar com sobremesas muito doces na mesma refeição estressa o organismo e apaga parte do ganho do prato. Corrigir estes pontos é simples e não custa caro. Basta ajustar a ordem, reduzir o fogo e dar preferência ao tempero puro. Para formar hábito, monte um pequeno ritual. Separe o frasco do azeite de urucum ao lado do sal e da pimenta. Coloque uma colher medidora dentro do pote de coloral. Planeje 2 pratos da semana em que o urucum já está previsto, como sopa de legumes à noite e salada robusta no almoço. O resto do cardápio pode rodar com liberdade, porque a âncora do hábito já está fixada. Quando a família aprova, o caminho fica leve
e o cuidado se espalha para quem está à mesa, cada um no seu ritmo, todos beneficiados pela combinação simples de cor, gordura boa e constância. Multiplique o efeito. 3 potencializadores simples para resultados mais rápidos. Quando a base está firme, pequenos ajustes ampliam o benefício sem complicar a rotina. O primeiro potencializador é a parceria com folhas verde escuro. Couve, espinafre, rúcula e agrião trazem pigmentos que se somam aos do urucum e reforçam áreas nobres da visão. A lógica é direta. Você combina fontes diferentes de proteção em um mesmo prato e oferece ao organismo um leque mais completo de suporte. Coloque as folhas como cama da refeição e finalize com o azeite aromatizado de urucum. Misture com calma para que o tempero revista cada folha. Esta cobertura fina ajuda na absorção e reduz desperdícios. Em dias frios, uma sopa de legumes recebe um punhado de couve picada no final do cozimento. E já no prato, o fio do azeite de urucum fecha a equação com elegância. O segundo potencializador é a presença regular de gordura boa. Ela funciona como veículo de entrega e como amortecedor do esforço que o corpo faz após a refeição. Abacate em cubos sobre a salada, sardinha em lata escorrida e bem temperada, nozes picadas sobre legumes assados ou um ovo cozido fatiado compõem a cena sem elevar custos. Pense como quem monta uma ponte. O urucum é a carga preciosa. A gordura boa é o caminhão que cruza o rio e leva a carga até o destino. Quando falta caminhão, parte do valor se perde no percurso. Quando o caminhão está disponível e a pista está livre, a entrega acontece com segurança. A vantagem surge no dia a dia, na estabilidade do conforto visual e na nitidez que permanece útil até o entardecer. O terceiro potencializador é a disciplina das pausas e da hidratação. A película que recobre os olhos depende de água distribuída ao longo das horas, não concentrada em um único momento. Pequenos goles frequentes sustentam a superfície ocular e reduzem a sensação de areia e ardor. Intercale atividades visuais intensas com pausas curtas. Levante o olhar para um ponto distante, conte 20 segundos e pisque de forma completa algumas vezes. Este gesto simples espalha a lágrima, reorganiza a superfície e permite que os nutrientes façam o trabalho com menos atrito. Em dias de ar-condicionado forte, afaste o fluxo direto do rosto e posicione a cadeira de modo que o vento não bata nos olhos. No trânsito, quando a monotonia exige foco contínuo, procure momentos seguros para relaxar a musculatura do rosto e soltar a mandíbula, o que reduz tensão ao redor das pálpebras. Há ainda um ajuste prático que vale ouro para quem cozinha para a família. Planeje pratos âncora da semana com o trio completo. Salada de folhas com abacate e sardinha finalizada com azeite de urucum. Legumes no vapor que recebem, já no prato, o fio de azeite aromatizado e uma pitada do pó fino de urucum. Sopa noturna com couve ao final e fechamento com o azeite. Quando estas âncoras estão previstas, o restante do cardápio pode variar sem que o cuidado perca força. A constância, e não a complexidade, é o segredo. O organismo reconhece o padrão, ajusta processos e responde com conforto. Com o trio em prática, o olhar atravessa o dia com mais leveza e a confiança cresce porque os resultados se somam em silêncio, refeição após refeição. 7 dias para sentir diferença. Protocolo simples, metas claras e acompanhamento. A consistência transforma boa intenção em resultado. Para organizar a prática sem esforço, estabeleça um roteiro de 7 dias que cabe na rotina e que mede sinais concretos do corpo. Use um caderno pequeno ou uma folha na porta da geladeira. 4 marcadores bastam para acompanhar a evolução com honestidade: ardor, secura, sensibilidade à luz e nitidez ao entardecer. Atribua uma nota de 0 a 10 para cada marcador ao final do dia, onde 0 significa a ausência do incômodo e 10 representa o máximo desconforto. Este registro rápido orienta ajustes
e dá motivação quando as notas começam a cair. No dia 1, escolha uma refeição principal e finalize com o azeite aromatizado de urucum. Meia colher de chá de pó. O uso do azeite sobre a salada ou sobre os legumes prontos, sempre com calma para envolver o prato. Beba água distribuída ao longo do dia e faça 2 pausas curtas durante atividades visuais longas. Anote as 4 notas à noite, sem julgamento, apenas observação. No dia 2, repita a estratégia e acrescente folhas verde escuro no almoço, como couve ou espinafre. Termine com o fio do azeite aromatizado. Se come fora, leve um pequeno frasco do azeite na bolsa térmica. Garanta também alguns goles de água pela tarde, quando a secura costuma aumentar. Anote as notas no caderno. No dia 3, mantenha o padrão e insira uma fonte de gordura boa no prato, como abacate em cubos sobre a salada ou sardinha bem temperada. A entrega dos pigmentos melhora e a refeição sustenta conforto por mais tempo. Observe se a nitidez do fim de tarde se mantém mais estável. Registre as notas. No dia 4, repita o percurso e inclua uma sopa noturna com legumes variados. Acrescente a couve nos minutos finais e finalize no prato com o azeite de urucum. Este jantar leve apoia o descanso e reduz a sensação de peso no olhar ao deitar. Hidrate-se com pequenos goles até 1 hora antes de dormir. Anote as 4 notas. No dia 5, reforce as pausas visuais. A cada período prolongado diante de telas, olhe para longe por 20 segundos e pisque de forma completa. Mantenha a base alimentar com urucum e gordura boa. Se notar queda da nota de ardor ou de secura, celebre a pequena vitória. O corpo responde a cada gesto convergente. Escreva as notas com sinceridade. No dia 6, varia a apresentação para manter o prazer à mesa. Legumes no vapor recebem, já no prato, a pitada de pó de urucum e o fio do azeite. Uma salada robusta com rúcula, tomate e ovo cozido fatiado completa o quadro. Observe se a sensibilidade à luz em ambientes mistos, como corredores com janelas, incomoda menos. Registre as notas. No dia 7, mantenha a mesma linha e reveja o caderno. Compare as primeiras anotações com as atuais. Pequenas reduções de 1 a 2 pontos já sinalizam direção correta. Se alguma nota subiu, identifique interferências do dia, como horas a mais em frente a telas, ar-condicionado direto no rosto ou hidratação insuficiente. Ajuste o que for possível sem rigidez. O objetivo é criar um ciclo que se alimenta da própria melhora. Quando a semana termina, a rotina já está estruturada e o cuidado começa a caminhar sozinho. A visão agradece a previsibilidade e a paciência de quem decidiu cuidar com método e com respeito ao próprio ritmo. Pare de perder resultado. Os 5 erros mais comuns que destroem o progresso. Depois de uma semana acompanhando sinais e notas, é hora de blindar o que você conquistou. O primeiro erro é aquecer demais a gordura boa. Quando o azeite de oliva vai ao fogo alto até soltar fumaça, aquilo que carrega os pigmentos perde força e o prato entrega menos do que deveria. Se precisar saltear, faça a base com outra gordura que tolere temperaturas maiores e finalize no prato com o azeite frio. O segundo erro é usar o urucum sem a companhia de gordura. O pigmento precisa de transporte. Polvilhar e não oferecer o veículo reduz a chegada ao destino e a percepção de conforto ao longo da tarde. O ajuste é simples. Um fio de azeite, 1/4 de abacate em cubos ou um ovo cozido fatiado resolvem a equação sem complicar. O terceiro erro é confiar em misturas pobres vendidas como coloral. Muitos potes trazem amidos e corantes artificiais que entregam cor, porém quase nenhum valor real. Leia o rótulo e procure versão pura. O sabor é mais vivo e o corpo reconhece a diferença. O quarto erro é somar excesso de açúcar na mesma refeição que recebe o urucum. Grandes cargas de açúcar geram picos de esforço interno, que sabotam a sensação de leveza nos olhos e no corpo. A solução
é buscar sobremesas pequenas em dias especiais e, de preferência, fora do prato principal. O quinto erro é abandonar a rotina antes de firmar o hábito. 2 ou 3 dias sem âncoras não apagam o caminho, mas recomeçar do zero toda semana impede que a linha de progresso apareça no caderno e no espelho. Há armadilhas discretas no ambiente. Ventilador direto no rosto, ar-condicionado apontado para os olhos e poucas piscadas durante tarefas longas aceleram a evaporação da lágrima e criam a falsa impressão de que nada está funcionando. Ajuste a posição da mesa, afaste o vento da linha do olhar e faça pausas curtas e previsíveis. Pequenos copos de água espalhados pelo dia sustentam a película que protege a superfície ocular. Estes detalhes mantêm o terreno estável para que o prato faça o trabalho silencioso que você espera dele. Este é o ponto de virada em que disciplina vira liberdade. Como diz a palavra em Provérbios, a sabedoria protege a vida. A sabedoria aqui é o conjunto de gestos simples repetidos com constância. Corrigidos os 5 erros, o cuidado ganha tração. A sensação de ardor cede, a nitidez se mantém mais tempo no entardecer e a confiança retorna ao planejar tarefas que pedem foco visual. Quando o ambiente e o prato caminham na mesma direção, o corpo responde com serenidade, e o que era esforço vira ritmo natural do seu dia, o momento da virada. História real do consultório, chamada para a ação e próximos passos. Dona Maria chegou com a paciência curta no fim da tarde. Dizia que as letras tremiam, a luz do corredor ardia como farol e a vontade era fechar os olhos antes do jantar. O medo maior era perder independência, depender de Neto para atravessar a rua e largar o hábito de ler a Bíblia no começo da noite. No consultório, escutei em silêncio, pedi que descrevesse o dia e encontrei um padrão. Horas diante de telas, pouca água, prato pálido e pressa. Propus um caminho possível sem invenção cara, apenas disciplina gentil com a própria rotina. Urucum de verdade, gordura boa na medida, folhas verde escuro na base do prato e pequenas pausas para piscar e olhar longe. 7 dias de caderno, 4 notas simples, nenhuma promessa de milagre. Na primeira semana a mudança foi discreta, como costuma ser quando o corpo começa a confiar. Dona Maria levou um vidro pequeno de azeite aromatizado com urucum na bolsa térmica. Finalizou a salada do restaurante por quilo e passou a encerrar o caldo da noite com um fio do mesmo azeite sempre no prato. Manteve um copo de água por perto e fez 2 pausas de 20 segundos durante a leitura da tarde. Na quinta-feira, percebeu que a ardência que a fazia esfregar os olhos veio mais tarde. Na sexta, notou que o entardecer já não roubava tanta nitidez. Anotou no caderno, viu as notas caírem um ponto aqui, outro ali, e ganhou coragem para continuar. Na segunda semana, consolidou o que funcionou. Acertou o ponto do sal sem ferver o azeite, acrescentou couve picada ao final da sopa e trocou o ventilador voltado para o rosto por uma posição lateral. O Neto observou que ela terminou o quebra-cabeça sem bocejar a cada 5 minutos. O olhar ganhou leveza, e com ele, o humor de quem volta a comandar o próprio dia. Não houve salto espetacular, houve constância. A visão agradeceu a previsibilidade do prato e o corpo respondeu com serenidade. O medo de depender começou a dar lugar a planos simples, como visitar a feira a pé e escolher o urucum do próximo mês. Histórias como a de Dona Maria acontecem quando o método cabe na vida real. Não se trata de colecionar temperos, e sim de firmar âncoras que não falham. Azeite aromatizado pronto na bancada, meia colher de chá de pó fino para finalizar caldos, folhas verdes ao alcance, uma fonte de gordura boa como abacate, sardinha ou ovo cozido, e a disciplina das pausas e da água. Quando o ambiente não sabota, o prato trabalha. Quando o prato trabalha, o olho descansa. E quando o olho descansa, a pessoa volta a enxergar possibilidades. Se deseja avançar com segurança e sabor, eu preparei um passo seguinte que complementa o que você aprendeu.
Nosso guia de receitas para não ficar doente reúne combinações práticas que mantêm o eixo do cuidado com a visão e com a longevidade, organizadas por refeições e por tempo disponível para quem cozinha para si e para a família. Está na descrição e também no primeiro comentário fixado. É uma continuidade natural deste conteúdo, feita para transformar o que você ouviu em cardápios previsíveis, variados e consistentes, sem excesso de gasto e sem complicação. Se faz sentido para a sua realidade, acesse e escolha 2 receitas âncora para a próxima semana. Com 2 âncoras firmes, o restante do dia gira ao redor com mais facilidade. Agora eu quero ouvir a sua experiência. Escreva nos comentários de qual cidade você está falando e complete com a frase que guia este compromisso pessoal com a própria saúde. Minha saúde é prioridade. O simples ato de declarar o que se busca ajuda a consolidar o hábito e inspira quem lê. Quando a comunidade compartilha, todos aprendem atalhos que não aparecem nos livros. Conte qual foi a sua nota de ardor e de nitidez hoje, de 0 a 10. Se subiu ou se desceu, diga o que aconteceu no dia para que possamos ajustar juntos. O caminho que começou com um tempero antigo termina em algo maior. É o resgate da autonomia, do prazer de ler à noite, de caminhar com segurança e de olhar para quem se ama com olhos tranquilos. Quando a vida pede firmeza, não é a pressa que responde, é a consistência. Cor no prato, gordura boa, água por perto, pausas breves e respeito ao próprio ritmo. É assim que o ouro vermelho trabalha, sem alarde, devolvendo ao olhar a nitidez que sustenta cada decisão do seu dia.